Olá pessoal, eu sou Rafael, sócio e adestrador da Pintando Pet. E eu sou a Fernanda, do marketing também da Pintando Pet. E nós viemos aqui hoje para finalizar o segundo vídeo de perguntas e respostas que nós colocamos lá no box do Stories do Instagram. Nós abrimos há cerca de uma semana atrás um box de perguntas lá no Instagram da Pintando Pet. E se você não segue o Instagram, já segue, @PintandoPet. E lá muitas pessoas responderam as nossas perguntas e fizeram também novas perguntas. E nós dividimos em 2 vídeos, porque o primeiro estava ficando muito longo. Inclusive, nós vamos deixar aqui nos cards o primeiro vídeo linkado para que você possa acompanhar tudo que nós conversamos. Não é verdade? Legal. Então, continuando esse nosso vídeo de perguntas e respostas, nós estávamos conversando sobre o que os donos de cães que fazem parte lá da nossa comunidade do Instagram gostariam que eles aprendessem com o adestramento. E dentre as muitas questões que foram levantadas, eu separei 2 respostas em especial. Vou te fazer em separado, porque aí você pode nos responder em separado, acho que fica mais fácil. A primeira resposta é que eles me obedeçam mais. Imagina essa casa, deve ser um furdúncio. Esses cachorros devem reinar o tempo todo e deve ser uma gritaria, uma lateção. Então que eles obedeçam mais. Isso a gente consegue resolver com o adestramento? Sim, consegue, né? O adestramento a gente faz o seguinte, na realidade assim, o adestramento são 3 pilares. A gente, adestrador, nós somos o ponto de equilíbrio entre o dono e o cãozinho, tá? E o segundo pilar, que é o mais importante, é o dono, né? Ele se empenhar para poder fazer com que as coisas aconteçam. E o dono não ser desequilibrado. É mais ou menos isso daí mesmo, tá? E o terceiro, que é a parte que é a mais prejudicada e que tem que ser deve ter o maior benefício, são os cães. Então, se a gente conseguir mostrar para eles que a gente entende o que eles querem e a gente consegue criar no meio da nossa rotina, no meio do nosso relacionamento aí, a gente consegue suprir as necessidades deles, eles vão te obedecer, né? Eles vão obedecer, só que existe uma forma da gente treinar, porque quando a gente fala em obedecer, educar, tem muita gente que pensa em gritar, bater. Então, o grito para o cachorro é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Se você tem, eu sempre gosto de usar esse exemplo em todas as aulas, né, que eu falo. Se você tem uma pessoa, você está tentando um diálogo com uma pessoa que fala um idioma diferente que o seu, que a gente não entenda absolutamente nada. Então o que nós vamos tentar fazer? Nós vamos tentar adivinhar e nós vamos tentar fazer coisas para que essa outra pessoa, a gente se comunique. Né? Então vamos supor que a pessoa fala um idioma extremamente um russo e eu não entendo nada. E aí ele vai começar a falar, vai começar a gesticular, vai começar a fazer a linguagem corporal, vai começar a tentar me falar alguma coisa e eu vou tentar fazer aquilo lá. Então de repente a pessoa que está do lado de lá, que está tentando se expressar, não consegue, ela pode ter algumas atitudes de ficar mais nervosa ainda, então querer me bater, querer me xingar, ou às vezes eu vou fazer alguma coisa que vai ofender e eu não estou sabendo. Então é mais ou menos assim a situação. Se a gente começa a passar para os cães que a gente está tentando fazer uma coisa, passar uma coisa, a gente não sabe se comunicar, então a gente vai gerar maior transtorno. Ou a gente recompensar, como a gente não consegue no começo a dizer não, ou para os nossos filhotinhos ou um cãozinho novo em casa, a gente quer fazer tudo para agradar, então a gente começa a reforçar alguns comportamentos que lá para frente vão ser complicados. Então, do cachorrinho, às vezes ele é pequenininho, a gente chega em casa, ele põe as 2 patinhas na perna, a gente vai lá e faz um carinho, pronto, já está recompensando um comportamento que lá na frente vai ser
complicado, porque quando se ele for um cachorro maior, ou se a gente estiver com uma roupa limpa, ou a visita estiver com uma roupa limpa e a pessoa vai, e aí o cachorrinho de repente vai lá e suja, a gente naquele momento pode ser que dê uma bronca nele, aí ele vai entender. Inclusive no primeiro vídeo, uma das colocações de uma das pessoas que respondeu lá perguntas do que não gostava no seu cão, era do cão pular demais. Então, de repente, foi até um comportamento de filhotinho que a gente acha super, porque filhotinho é tudo bonitinho, né? E a gente achava bonitinho recompensa, e aí ele começa a crescer, esse pulo começa a encher, né? Porque aí cansa, um cachorrinho pequenininho pulando é uma coisa, e um cachorro grande pulando durante 10 anos é outra, né? Exatamente. E aí você começa, por culpa de si próprio, achar que o cachorro pula demais e não consegue enxergar que foi a sua recompensa de pequeno que foi Exatamente. O grande problema. E aí esse cachorro, quando ele estiver grande, de repente com 30 quilos, é um cachorro de porte grande, ele vai derrubar uma pessoa de idade, vai derrubar uma criança, isso vai gerar um transtorno ou até um acidente grave, né? Pode bater a cabeça, enfim, bater o rosto no chão. Então é uma situação que a gente deve se preparar. Então, dá para o adestramento vai fazer esse papel, tá? Vai fazer vai ter essa função de ensinar para ambos o que a gente tem que fazer, tá? Então dá para a gente se tornar. Eu dei um exemplo do cachorro pulando, mas pode ser para morder, para latir, para qualquer outra coisa. Mas tudo depende de como a gente vai passar a informação para os cães, e quanto mais o comportamento, quanto mais tempo ele tiver impregnado no cachorro, mais tempo demora o adestramento também, porque a gente vai ter que fazer algumas formas para que ele perca aquele só que também, né? Perder aquele hábito, só que também o dono tem que perder alguns hábitos. Porque lembra que a gente falou no outro vídeo sobre a dieta? Não adianta. Se você quer emagrecer, tem duas saídas. Ou você vai fazer exercício, né? Ou você vai ter que segurar na alimentação. E tem que mudar, não tem jeito. Eu vi um exemplo em algum lugar, agora não sei exatamente qual foi, mas dizia o seguinte: a gente aprende a escrever com a mão, que nem no meu caso que sou destra, né? Eu aprendi a escrever com a mão direita. O adestramento, depois de um tempo de um treinamento ruim, treinamento que eu digo, não é necessariamente um adestramento ruim, mas o cachorro pula, você acha bonitinho, o cachorro pula, você acha bonitinho, o cachorro pula, ele vai crescendo e você não vai achando tão bonitinho. Quando ele tá adulto e ele derruba alguém, é como se você tivesse que ensinar ele a escrever com a mão esquerda. Quer dizer, é possível? É possível. Mas precisa de um tempo, um condicionamento e exercícios e coisas muito mais longas e mais demoradas e mais, enfim, né? Eu li em algum lugar isso e talvez seja um bom exemplo. Mas é um bom exemplo, porque às vezes tem pessoas que não vão ter aquela habilidade de escrever depois de tanto tempo, escreveu com uma mão e escreveu com a outra, e tem pessoas que vão conseguir. É a mesma coisa no adestramento. Tem cachorro que depois de muito tempo vai conseguir reverter esse quadro, ou de repente ele vai chegar num nível que aí a gente vai ter que se adaptar a esse nível de aprendizado de cada um. Por isso que é tão importante essa coisa desde o começo, né? Exatamente. Vamos lá, algumas outras perguntas agora. Os cães aprendem mesmo depois de velhos? E eu vou emendar uma outra pergunta. Os cães novinhos têm mais agilidade no aprendizado? Sim, então assim, quanto mais novo o cachorrinho, é como se fosse um computador, né? Um computador ainda sem nada gravado. Então você vai ensinando coisas novas, né? E ele vai aprendendo e você vai reforçando aquilo e vai vai direcionando e vai modelando ali esses comportamentos. Então sim, o cãozinho, quanto mais novo, mais rápido de aprender. E também os cães mais velhos, eles aprendem também. Eles aprendem. Tá? Pode demorar um pouco mais, pode ser que eles sejam mais limitados, até às vezes dependendo, até pela parte física, né? Não só pela parte cognitiva, mas os cães mais velhos eles aprendem. Tem cão que aprende, dependendo da situação, ele aprende muito rápido, tá? Ele aprende muito rápido, e às vezes não, às vezes ele vai demorar um pouco mais, e às vezes ele vai ter até um limite ali, porque de repente tem alguma coisa que ele já aprendeu e para ele é mais fácil ou faz mais sentido. Então ele consegue sim aprender. Mas mesmo os mais velhos aprendem. Vamos lá. Quero adotar um cãozinho, mas tenho medo que meu pitbull brigue com ele. Eu até trouxe essa pergunta em virtude da raça, né?
da pessoa ter colocado, eu tenho medo, eu não sei o temperamento desse pitbull, né? Mas a pessoa gostaria de adotar um cão e tem medo que esse outro cachorro o ataque, enfim, talvez por ser um cão grande e tudo mais. Existe a possibilidade de uma adoção bem sucedida com o adestramento ou com algum aprendizado? Isso, então assim, primeiro de tudo, independente do cão que a gente tiver, tá? Conheça bem o cão que você já tem em casa. Então, o agravante dos cães mais fortes, né, é porque a gente sabe que uma mordida de um cachorro mais forte, o estrago é grande, né? E se for num outro cachorro, às vezes um cachorro de porte menor. Então, assim, conheça primeiro o cachorro que você tem em casa. Ponto. O segundo não necessariamente por ser um pitbull, ele vai atacar. Então eu já tive... Pitbulls são sorridentes. Exatamente. Então assim, hoje em dia, os criadores de pitbull, os criadores sérios, tá? Por isso que é importante a gente também ver sobre isso daí. Os criadores sérios vão se preocupar muito, não só com a parte física, a parte estética dos cães, com a aparência. Eles vão se preocupar muito com a genética, deles. E o comportamento carrega na genética sim, tá? Não é só o ambiente que o cachorro vive que vai definir a personalidade. Então são a soma dos dois. Então se você tem um cachorro que já é tranquilo, um cachorro que já nunca teve problema com outros cães, então isso já é um ponto positivo. Então às vezes acontece de o cachorro que vier, às vezes é um cachorro menor. Eu vou falar que é um cachorrinho, sei lá, um pug, um pincher. Um pincher é complicado. Então assim, um shih tzu, um Lhasa Apso chega em casa e a gente já tem um pitbull. Às vezes o Lhasa coloca o pitbull para correr. Então, às vezes você vai acabar com a vida do pitbull, porque ele vai se tornar um cachorro mais retraído, não vai querer brincar, vai ficar com medo de chegar perto dos seus donos, né, que ele tinha acesso antes. E você acaba trazendo um problema para sua casa. Então também é importante, antes de colocar um novo cão em casa, também é importante conversar com o adestrador para ver como vai fazer essa introdução desse cão novo dentro de casa. Sim. Então primeiro de tudo, você já conhece o seu cão. Então se o seu cão é um cachorro, ele já tem um temperamento tranquilo, ele é um cão equilibrado e eu tô falando assim também, de repente você pega um cachorro que ele é medroso. Então, para quem vai colocar um outro cão? Porque às vezes a gente acha que um segundo cachorro vai melhorar a vida do primeiro, não é bem assim. Então, às vezes você vai consultar um adestrador, vai antes de fazer dessa adoção, o ideal é o adestrador e você ir lá conhecer esse cachorro novo antes de adotar, tenta identificar a personalidade desse daí. Tá? Porque às vezes a gente vai conversar com a pessoa que está querendo doar o cãozinho e às vezes a pessoa quer se livrar desse daí. Então ele vai falar, não, é bonzinho, é isso e aquilo, então a gente não consegue saber ali naquele momento exatamente se o cachorro é tudo isso mesmo, né? Não dá para saber olhando por pouco tempo, mas algumas coisas a gente já identifica. Então acompanha um pouquinho antes a adoção com o adestrador, aí faz uma apresentação desses dois cães fora tanto do local A, do local B, da casa de cada um, do território ali, faz um território neutro, depois tenta fazer no território de um, no território de outro, vai identificando para saber como é que são as coisas, primeiro antes de adotar. Tá? Porque a gente só pensa no ataque do pitbull, no ataque do Rottweiler, no ataque do cão maior, pode matar o pequenininho. Mas às vezes a gente pode mexer com a cabecinha desses cães aí também e acabar com a vida deles. E às vezes era um cachorro feliz, um cachorro brincava e ele vai ser tomado pelo menor e o menor vai tomar conta da casa ali e depois nem o dono consegue controlar essa situação. Então como é importante, né? Como a gente estava falando no primeiro vídeo, como é importante pensar na educação de um cão desde que a gente pensa na compra ou na adoção. Nós até demos o exemplo no outro vídeo de quando a gente tem um filho, a gente sempre pensa na educação desse filho, né? E a gente sempre pensa nessa questão da criança. E quando a gente arruma um cachorro, a gente não pensa nessa educação antes de ter um problema efetivo. Então, aí também cabe esse exemplo. Quando, vamos supor, a pessoa tem um cachorro
e fica grávida. Tem toda aquela preocupação de como vai fazer para esse bebê se introduzir à família, mas não tem às vezes com 2 cães. Então como é importante a gente pensar nessa questão, Exatamente. o quanto o adestramento é importante na vida por completo de um cachorro, né? Exatamente. Vamos lá. Tô aqui olhando a minha colinha. E como última pergunta, comigo meu cão é um fofo, super tranquilo, mas sozinho ele late o tempo todo e os vizinhos reclamam muito. Não posso mais trabalhar. Isso é um problema muito recorrente, né? Quando as pessoas saem e o cachorro fica latindo, né? É comum porque, e ainda mais hoje em dia que tem muita gente que mora em apartamento e o cãozinho fica sozinho enquanto a pessoa sai para trabalhar, estudar, enfim, e cumprir seus compromissos. O que tem que ser feito é o seguinte, já que não se preocupou com o adestramento desde o começo, com uma educação, ou prevê alguns comportamentos aí que são recorrentes aí na vida dos cães, procurar um adestrador para poder fazer essa transição, fazer essa adaptação, mudar essa rotina e direcionar e mostrar para o cãozinho, né? Uma das coisas que a gente tem também que é muito legal de se fazer é levar o cãozinho numa creche. Então, uma creche, uma daycare é uma ótima opção para quem tem problema com cachorro que fica chorando em casa, porque tem cachorro que às vezes não gosta de ficar sozinho. Porque os cachorros, eles são seres, né? Igual a gente, são sociáveis. Existem uns que não são muito, mas a maioria o cachorro, ele vive em grupo. Então se ele está o tempo todo ali grudado com os tutores, ou às vezes uma pessoa só, às vezes mora a pessoa e o cãozinho, e a família que ele tem, o grupo que ele tem, é aquela pessoa. E a hora que a pessoa que a gente sai, e eles começam a chorar, a gritar, até raspar a porta. Então uma das opções é dar algumas atividades para esse cãozinho fazer dentro de casa, e o melhor mesmo seria ter uma possibilidade de levar numa daycare, deixar lá. Hoje em dia as daycares têm aquele sistema de câmera que dá pra gente ver pelo celular, então até dá pra você acompanhar ali, sabe que o cachorrinho tá bem amparado. Então é uma solução também para ajudar, que às vezes não precisa ir todos os dias da semana, mas aí faz uma adaptação, faz alguma coisa legal, porque tem atividade, tem bastante coisa para fazer. De repente, nesse tempo que ele vai ficar sozinho, tá cansado do dia anterior da creche, aí dorme, descansa, e aí só os brinquedos que ficam ali em casa já a ansiedade diminui. Então é igual a gente também. De repente, se a gente está com uma tensão muito grande, uma ansiedade muito grande, às vezes um exercício físico, alguma coisa, já minimiza bastante, né? Então os cães eles vão ter aquele tempo ali para descansar, para se recuperar. Eles tem algum desafio que eles precisam superar no dia a dia ali nas atividades da creche, ou talvez as atividades que a gente proporciona para eles dentro de casa. Então, mas dá para a gente minimizar, dá para acabar com isso daí. Tudo é questão de entender as necessidades de cada cãozinho e também a gente colocar a mão na massa, né? Então assim, com esses 2 vídeos, a nossa intenção foi mostrar para vocês que existem muitos problemas e muitos poréns e muitas questões que precisam ser resolvidas aí na casa da gente com os nossos cães, mas todas essas questões são super resolvíveis, né? É só realmente a gente procurar alternativas, procurar treinamento, adestramento, creche, enfim, atividades, procurar se dedicar a realmente encontrar soluções para que esse cãozinho não fique sozinho e se sentindo só, né? Porque realmente a família deles normalmente é só a gente, né? Então esses 2 vídeos tiveram como objetivo mostrar diversos problemas, diversas questões e diversas soluções, porque sim, é possível ter dentro de casa cãezinhos saudáveis, legais, engraçados e companheiros e muito fofos, educados e que vivam bem, que a gente ache
sensacionais e que eles também têm uma vida saudável para eles, né? E uma outra coisa que eu acho que é para encerrar mesmo, e é uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos que eu trabalho com adestramento. Eu aprendi muito mais com os cães do que eu ensinei para eles. E isso é verdade, porque tudo que a gente for fazer, que a gente tiver uma resposta ali deles, a gente sempre vai querer mais. Então isso acaba ajudando muito a gente no dia a dia e também acaba ajudando muito no relacionamento que a gente tem com eles. Ah, legal. Porque é tão bonitinho você ver um cachorrinho que você olha e fala, dá a patinha pra mamãe, e ele vem e dá a patinha. Gente, é muito lindo. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos como esse, de perguntas e respostas e bate-papo, porque é um formato muito gostoso da gente fazer. Então comenta aqui embaixo. E não se esquece, se inscreve aqui no canal, dá joinha nesse conteúdo, compartilha com os seus amigos que têm cães e com aqueles que pretendem ter, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!